Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando Coreia e este é mais um capítulo do quadro Releitura de Artigos. Este conteúdo é uma releitura do artigo escrito por Henry, publicado no site The Bitcoin Magazine. Quem quiser ler o artigo na íntegra, que está em inglês, o link estará na descrição. Vamos à releitura, logo após a vinheta. Violência, dinheiro e Bitcoin. Se houvesse alienígenas imortais observando a Terra sem fazer nada além de estudar a evolução dos seres humanos, eles identificariam um problema específico e recorrente que as outras espécies de animais parecem ter resolvido: a violência. A mente alienígena seria capaz de ignorar os símbolos e a diferenciação cultural na violência, ou seja, não haveria nenhuma história romântica ou especial para cada tragédia ocorrida no mundo. O Holocausto, os campos de assassinato do Camboja, Holodomor, as Cruzadas, tudo isso seria apenas humanos sendo vítimas da mesma armadilha. Como espécie, somos paralisados pela violência, afinal, ela nos define quando estudamos a história. O sangue derramado ao longo dos séculos marca os pontos da nossa evolução ou involução na sala de história, como se fosse algum problema remoto com o qual as mentes mais primitivas teriam de enfrentar. Ainda assim, continua sendo o problema central, sendo sempre uma opção disponível, pairando sobre cada situação. Todas as mudanças que temos são as ferramentas de que dispomos para mitigar a violência. O problema em si é estático. Muito já foi escrito sobre o tema da violência, especialmente por René Girard. Resumindo grosseiramente, a teoria da violência de Girard é esta: a ação humana é recíproca. Reciprocidade é uma palavra antiga que deriva do latim recíproco, que se traduz como mover para trás e para frente, ou igual ao nome daquela série da Netflix, Vis-a-Vis. Você faz isso comigo, eu faço isso com você. Sua teoria é que é muito fácil passar de boa reciprocidade para má reciprocidade, mas incrivelmente difícil ir de uma má reciprocidade para uma boa reciprocidade. Este problema é constante e atormenta as sociedades mais primitivas. Quando a violência começa, ela é contagiosa e às vezes se torna tão potente que a única maneira de escapar é através de todos os indivíduos direcionando a violência para uma pessoa inocente que chamamos de bode expiatório. Em outras palavras, o domínio em que foram plantadas as sementes da violência, ou seja, a má reciprocidade, não é o mesmo domínio no qual o problema se resolve. Esse é o problema do homem. A única maneira de ver o problema com clareza é remover a especialidade de cada instância, que nada mais é que retirar os símbolos dos casos violentos e ver o mesmo mecanismo emergindo repetidamente. Depois de analisar a violência, vamos analisar agora o dinheiro. O objetivo do dinheiro é eliminar uma coincidência de desejos entre produtores e consumidores. Se Clotilde tem 10 galinhas e Josimar tem 2 vacas, podem surgir situações onde Clotilde e Josimar querem os animais um do outro ao mesmo tempo. Mas essa é a exceção, não a regra. Na maioria das vezes, Josimar quer galinhas enquanto Clotilde não quer vacas. Portanto, o dinheiro surge como meio de calcular com precisão o valor de qualquer bem a qualquer momento em qualquer sociedade. Se o dinheiro surge livremente no mercado, sem qualquer tipo de coerção, ele é um meio preciso para fazer o cálculo econômico para todos os produtores que optam por usar esse dinheiro. Em um livre mercado, toda transação está livre de uma má reciprocidade. Qualquer troca entre produtores é voluntária e é aquilo que chamamos de win-win situation. Um elemento fundamental do dinheiro é a ideia de ser uma forma de liquidação final. Em um mundo de trocas, o acordo final é muito mais imediato e necessário. Se Clotilde decidir trocar 5 galinhas por uma vaca de Josimar e ele concordar, presume-se que ambas as partes inspecionaram os animais uma da outra e a transação é final. Talvez um contrato seja feito para solidificar a finalidade. Se for um bem que irá se estragar rapidamente, há um incentivo ainda maior para o acerto final. Simplesmente porque se Clotilde voltar em 3 semanas com objeções quanto à qualidade da vaca, Josimar pode já ter usado 2 das suas galinhas.
linhas. Em uma economia baseada no cálculo econômico por meio do dinheiro, metade de todas as transações não se deteriora. Isso assumindo que as operações estejam usando dinheiro forte. Além disso, há mais margem de manobra em relação ao acordo final. Se Clotilde negociar com Josimar uma onça de ouro por uma vaca e ficar insatisfeito com a vaca, ela poderá retornar a Josimar e expressar sua insatisfação com o potencial de ter a transação revertida. Ambos os produtores estão cientes de que o dinheiro não vai estragar da mesma forma que os animais. Portanto, não há limite temporal para a complexidade dos acordos contratuais que facilitam a finalização do pagamento. No mundo da moeda fiduciária, a finalidade do pagamento torna-se um evento raro. Fora os pagamentos em dinheiro, quase todos os pagamentos podem ser revertidos ou bloqueados, sem a permissão de qualquer uma das partes envolvidas. Os bancos, o principal mecanismo de armazenamento de dinheiro e liquidação de pagamentos, afirmam que, quando depositados nosso dinheiro com eles, o dinheiro não mais nos pertence. Em casos especiais, as duas pessoas envolvidas na transação podem estar em total acordo, mas devido a mecanismos de compensação ou regras arbitrárias de um banco específico, o pagamento pode não ser permitido. Isso é agravado pelo fato de que os bancos estão dispostos a estender uma linha de crédito a quase qualquer pessoa, independentemente de sua estabilidade financeira. As pessoas acabam se endividando e se tornando, entre aspas, escravas de dívidas, e esses problemas finais de liquidação tornam-se menos imediatos, varridos para debaixo do tapete pelo fato de que se deve mais dinheiro do que se tem. Se você deve a alguém mais do que tem de patrimônio, você não é livre. Quando o banco congela esse pagamento, e esse é seu único meio de transferir valor para os produtores, não consideramos isso imediatamente como se fosse uma forma de má reciprocidade, que descrevemos alguns minutos atrás quando falamos sobre violência. A picada não é tão forte quanto alguém negar um aperto de mão ou cuspir em nossos pés. Porém, com o tempo, as pessoas passam a entender que essa relação é recíproca. Eles se endividam cada vez mais e fica óbvio que a instituição com a qual estão envolvidos está se encaminhando para a reciprocidade cada vez pior. Mas devido à falta de imediatismo nessa relação, a má reciprocidade do escravo de dívidas não pode ser direcionada de volta ao banco. Então, o mecanismo de bode expiatório entra em cena. Vamos apimentar um pouco mais essa nossa conversa, incluindo nessa história o Bitcoin. Suponha que Clotilde e Josimar queiram fazer transações utilizando o Bitcoin. Clotilde quer uma vaca de Josimar, que concorda em entregá-la por 0.1 Bitcoin. Ambos sabem que, se Josimar quiser ficar com a custódia daquele Bitcoin, a única maneira de acessá-lo é por meio da sua chave privada. Devido à finalidade do pagamento, ambas as partes estão mais conscientes da gravidade da decisão. Josimar está ciente de que, se não estiver produzindo vacas da mais alta qualidade, Clotilde levará seu dinheiro escasso e final para outro lugar. Clotilde está muito mais cautelosa na compra e, portanto, exigirá mais de Josimar como produtor. Supondo que Clotilde esteja satisfeita com os produtos de Josimar, ele concluirá a compra. Ambas as partes ficam satisfeitas e o pagamento será final. A boa reciprocidade está de volta ao padrão do dinheiro forte. Compare isso com o mundo do crédito. Abra uma linha de crédito em um banco para fazer um empréstimo para comprar um carro. O carro exige que eu tenha 25 mil reais, o que não tenho. Quando faço o pagamento inicial, o banco cria o dinheiro e espera que eu o devolva na data combinada. Se eu não conseguir cumprir com esse pagamento na data combinada, fico cada vez mais endividado e a reciprocidade piora cada vez mais. Podemos ver como o crédito infinito é o mecanismo perfeito para criar uma reciprocidade ruim e infinita. Com os bancos centrais, não há limite para a quantidade de crédito que pode ser emprestada, ou, como Max Kaiser disse de maneira clara e direta, a moeda fiduciária não tem fundo. Isso cria uma sociedade de consumidores inúteis, sem qualquer tipo de poupança, alimentada por nada além da má reciprocidade. A percepção de que alguém tem uma dívida que não pode pagar e que o, entre aspas, sistema está contra elas é muitas vezes simultânea. Quanto pior se torna a reciprocidade, mais os indivíduos direcionam a atenção para longe do causador do problema e focam cada vez mais para o bode expiatório. O resultado, agora já sabemos, é a pura e contínua violência.
E assim terminamos o artigo de hoje. Lembre-se que o link para o artigo original está aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, caso esteja no YouTube. Ou, caso esteja ouvindo nosso podcast, entre em contato conosco pelo Instagram, @CoreaConK. Tudo junto. Até o próximo capítulo e tchau!